Olá, professores, professora Jéssica, professora Johnny, professor Luciano. Sou o Noelson, sou da primeira equipe, né? Vamos falar sobre concepções de ensino pedagógico nos espaços especializados de música. Irei fazer uma breve introdução e logo depois darei seguimento com o histórico do Instituto Carlos Gomes, um resumo do histórico. Atualmente notamos distinções entre os espaços de ensino especializado, nas quais há possibilidade de haver origem em características sociopolíticas e efêmeras, pois envolvem múltiplas situações num determinado contexto. As suas propostas de ensino apresentam uma formação didática ou tradicional, que seguem com base nos seus objetivos, princípios e valores. Mas em alguns casos, esses espaços se relacionam em suas metodologias de ensino. Dessa forma, para o esclarecimento desses aspectos mencionados, o trabalho se dividirá da seguinte modo. Nosso trabalho vai se dividir em um breve histórico, como já falei, de suas origens, quanto à diversidade na educação musical. Posteriormente, com o objetivo de descrever suas concepções de ensino pedagógico tradicionais e modernos, nos espaços especializados em música, traçar os perfis metodológicos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, que é outra, né? Escola bem renomada aqui, da Escola de Música Carlos Gomes, como por exemplo desses dois métodos, né? E por fim discutir nas considerações finais as influências históricas e se há alguma relação entre essas metodologias. Bem, dando prosseguimento, vou falar um pouco do histórico do Instituto Carlos Gomes. Ele foi criado há 23 anos atrás, né? Que foi em 1895. O conservatório ele é criado como parte da Associação Paraense Propagadora das Belas Artes. A primeira sede funcionou no prédio que atualmente abriga a Academia Paraense de Letras. Em 1897, criado o Instituto Carlos Gomes. O Congresso Legislativo do Pará autorizou o governo a converter o conservatório em estabelecimento público e passa a ser denominado Instituto Carlos Gomes. Em 1915 surgiu a primeira escola Carlos Gomes e o Centro Musical Paraense, com atribuição para suprir a lacuna, né, que foi deixada pelo Instituto Carlos Gomes, né? Professores egressos criaram estas duas importantes instituições musicais. Em 11 de julho de 1915, o Instituto foi inaugurado e passa a funcionar na Travessa Aciprestes Manuel Teodoro. Ettore Bosio, né, o professor Ettore Bosio é nomeado como primeiro diretor. A segunda sede, em 1931, o Instituto Carlos Gomes é transferido para a situada Avenida Nazaré, 527, próximo ao Largo de Nazaré. E uma terceira sede, né, que foi em 1945. Neste ano, o Instituto passa a funcionar na Avenida Gentil Bittencourt, número 977, onde permanece até a atualidade. A regulamentação do conservatório em 1955 teve no dia 28 de março, né, com o decreto de número 1041, né, o conservatório associado à Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil. Em 1961, advento da Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961, que fixou as diretrizes de bases da educação nacional no Instituto. Em 1971, passou a ter o curso técnico de música, pela lei de número 5.692, de 11 de agosto, né? Fixou também as diretrizes de base para o ensino de primeiro e segundo grau.
O conservatório e seus professores buscaram adaptar-se a essa lei na época. Em 1986 é criada a Fundação Carlos Gomes na gestão do governador Jader Barbalho, que teve um vínculo com a SEDUC, que perdurou até 1986. Em 1995, o decreto presidencial de 7 de agosto autorizou o funcionamento do curso de música na habilitação de instrumento e canto, que é o bacharelado em música. Atualmente, na atualidade do Instituto, Carlos Gomes apresenta à comunidade uma escola equipada com todos os instrumentos musicais ou não, necessários para realizar seus projetos de educação musical, atendimento a comunidades e ensaios necessários para a performance em público. E logo mais, no decorrer do vídeo, meus colegas, irão dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Olá, eu sou Gilmar, do curso de Licenciatura Plena em Música da UEPA. Esta matéria é Estágio Supervisionado 1. Eu irei falar, neste seminário, sobre conservatório. O que é o conservatório? A palavra conservatório já diz, conservar. Ele teve início no século XVI na Itália, onde se conservava as moças, os rapazes pobres, órfãos. Essa que era a ideia do conservatório, como conservar. Depois, com o passar do tempo, a principal atividade era a música. Tornou-se a música e sua execução com virtuosismo precioso. Essa que foi a ideia no século XVI na Itália. No século XVIII surgiu o Museu Nacional, o Conservatório Nacional de Paris. E em 1808, com a chegada dos reis, príncipes ao Brasil, os jesuítas, os mestres de capela, deram início às atividades musicais. Contudo, trouxeram alguns europeus, com a falta de músico, com a falta da execução, trouxeram alguns europeus para tal atividade. Ok? Já no final do século XIX, início do século XX, com a expansão industrial carioca, surgiu o Conservatório Nacional de Música, inspirada, como eu falei, nos modelos europeus, e instituídos, né? Ligados também, esse excesso de virtuosismo, ele inibia a criatividade, a expressão, capacidade de se expressar. Por isso, o conservatório foi se moldando com o direcionamento dos professores, dos alunos, não só para a execução e o excesso de virtuosismo, mas o criar, o estudo. Eles foram contextualizados para a realidade do mercado naquele momento. E hoje, que nós temos aqui, temos vários conservatórios no Brasil. Hoje aqui no Pará nós temos um grande nome, um conservatório de grande nome, que é o Conservatório Carlos Gomes. Ok? Então, a princípio, era isso que eu tinha que falar sobre o conservatório. Desde o seu início, né, até a realidade atual. Ok? Muito obrigado. Muito bom dia, meu nome é Lucas e eu vou estar falando sobre o ensino de música em espaço especializado e tratando sobre suas educações, suas técnicas e suas diversidades. Bom, falando um pouco do Conservatório Carlos Gomes, desde o seu início da sua fundação, vem mudando constantemente os seus ensinos, observando sobre as suas diretrizes, sobre o seu memorial. No caso,
Conservatório Carlos Gomes ele forma alunos desde o seu ensino básico, com os cursos de musicalização, até o ensino superior, que são os cursos de bacharelado. Bem diferente da instituição EMUFPA, da Escola de Música da UFPA, que forma alunos técnicos. No caso, os cursos que são oferecidos lá são de nível técnico, por mais que tenham cursos livres, mas o curso livre não é um curso básico, pois a verba que é destinado para a EMUFPA é somente somente para o curso técnico, bem diferente do conservatório, que há verba para o curso de nível básico. Nós levantamos também outras escolas, como a Escola Vale Música, que vem de um projeto social patrocinado pela Vale, e não somente pela Vale, mas também ela está amparada pela Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e está voltada principalmente para pessoas, para alunos de escola pública, como pessoas de baixa renda, e alunos que têm bolsas em instituições privadas, no caso. Já a escola de adoradores ela é voltada para o ensino da música para formar músicos cristãos. No caso, músicos que vão tocar somente na igreja ou que estejam dispostos a fazer viagens como missionários, como tocar para a igreja, no caso. Nós citamos essas 4 instituições e nós reparamos que os ensinos delas são bem diferentes, são bem diversificados. No caso, a educação musical nessas escolas especializadas são escolas super especializadas e todas essas escolas formam alunos bastante diferentes, mas todos com o mesmo intuito, que é de ensinar música, de ser um educador, que, no caso, professores buscam nessa escola de ser um educador exemplar para essas pessoas. E não somente isso, mas como também formar alunos que possam futuramente fazer parte também dessas instituições, como a EMUFPA e Conservatório Carlos Gomes, que tem os seus ensinos conservatorial. Olá, meu nome é Mayra. Eu vou falar do tópico os perfis de ensino de música nas escolas especializadas. Os perfis de ensino, ao meu entendimento, eles falam do que as escolas elas têm como objetivo. No caso de uma escola especializada, que músicos ela deseja formar? E que formação é essa? Então, todos esses objetivos, que cabe à instituição, são elas que formam o perfil de ensino da escola, daquela determinada escola. E para maior entendimento, nós trazemos aqui 2 instituições, que é a EMUFPA e o Carlos Gomes. Ambas são de Belém do Pará, sendo que uma é campus da universidade e a outra é ligada ao Estado, é da Fundação Carlos Gomes. Então, podemos ver, por um lado, que o Carlos Gomes é uma instituição de ensino que ainda até um tempo atrás apresentava um modelo conservatorial, um modelo mais tradicional, mas ao longo do tempo ela tem tomado esse cuidado e se preocupando mais com a se adaptar à nossa sociedade. O Instituto já acolhe alunos especiais, e entre outras características que também tem se renovado para que proporcione a todos o ensino de música. Enquanto que a EMUFPA já tem esse contexto mais aberto e já tem um outro pensamento a respeito do seu ensino. Enquanto que o Instituto Estadual Carlos Gomes começa pela musicalização, e todo um processo durante um ano inteiro, a EMUFPA ela já começa com o seu ensino, já com a prática e a teoria, onde as aulas de teoria irão auxiliar na sua escolha
do instrumento, né, na sua forma prática. Então, ambas têm o técnico profissionalizante e o curso de iniciação, né, o básico, e a IMUFPA possui a especialização, que costumam chamar de pós-técnico, e o Instituto Estadual Carlos Gomes possui o bacharelado, um curso superior. Eu vejo que ambas se aproximam em muitos aspectos, né, que nos seus objetivos, que é levar a música de qualidade, né, e proporcionar ensino de música a todos. Então, eu vejo que uma tem um olhar mais aberto e, porém, outra possui o seu modelo mais tradicional e conservatorial, mas ainda não chegando ao modelo europeu que conhecemos. Ok? Obrigada. Olá, tudo bem? Concluindo que todos os nossos colegas falaram no início do trabalho, né, desse seminário, temos que falar que o processo histórico tem, sem dúvida, sua importância no estabelecimento do ensino da música no Brasil, que implicou em diversas propostas metodológicas. A elaboração de leis que, tanto da reforma do nível superior quanto dos níveis do primeiro e do segundo grau, vinculou a educação e o mercado de trabalho. O próprio currículo nacional, elaborado pelo Ministério da Educação, não definiu de forma clara, né, o perfil de professor de arte, se seria especialistas ou generalista, né? A gente vê essa relação aí das duas instituições. E para concluir, é importante ressaltar a defasagem cultural, reflexo da comercialização no âmbito da música, que imprime limitações na percepção da formação do docente. Então, é assim que terminamos o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.